transformação, dando a cada um de vocês a oportunidade de aproveitar este momento em que a gente consegue reunir pessoas de boas intenções para nós termos uma expansão de consciência a respeito de temas extremamente importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada ao longo da estrada humana. Então, primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o fruto de uma vida de muitos anos de sucessos e de fracassos, né? E, sobretudo, de transformação moral. Agradecendo pela oportunidade de estar ao lado de pessoas maravilhosas, que sempre agregam muito ensinamento e conhecimento. Hoje eu preciso começar dizendo quem eu sou, né? Eu me chamo Ronaldo Campos, tenho 65 anos, sou dentista de formação, eu fui profissional liberal, empresário de muito sucesso, e no auge do sucesso minha vida desabou quando eu descobri que um dos meus filhos tinha uma doença chamada dependência química por cocaína e estava entrando para o mundo da criminalidade. Eu sempre falo que eu chorei durante 3 horas sem parar, perguntando aonde foi que eu errei. E depois de chorar 3 horas, eu lembrei daquela frase do Evangelho que Jesus dizia, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí eu entendi que ter um filho na droga, naquele momento de sucesso, era um chamado de Deus para que nós pudéssemos compartilhar todo o aprendizado com inúmeras famílias que estavam sofrendo com o problema de bebida e droga nesse país inteiro. E foi assim que surge o Instituto Filhos da Luz, que hoje tem 8 unidades próprias e filantrópicas, e estamos num processo de franquia social. Queremos 100 unidades pelo Brasil a serem construídas nos próximos 50 anos, né? É lógico que deve ter uma equipe que está vindo para cá e vai dar sequência a tudo isso. E a Terra da Luz foi a nossa segunda unidade, onde ela está aqui em São Roque para se conectar com o município e com as cidades em volta, para que a gente possa fazer um trabalho bacana ajudando pessoas, né? Então, o nosso assunto de hoje é mediunidade, doença mental e dependência química. E para que o assunto fosse melhor coordenado, nós mudamos um pouquinho na sequência para a doença da dependência química, a doença mental e as suas relações com a questão da mediunidade. Então, eu começaria falando um pouquinho sobre a questão da dependência química, lembrando que a família é o nosso maior investimento. Por que você trabalha, por que você estuda, por que você renasce? Tudo tem a ver com a questão da família. E hoje, o grande medo das famílias é que o filho ou a filha entre para o mundo da dependência química, experimente droga. Eu sou de uma época que o maior medo das famílias era a filha engravidar fora do casamento, né? Dava escândalo, matava, casava rua. Hoje não é tão comum. Hoje o grande medo é a questão das drogas. E se nós vamos falar de droga, precisamos ser coerentes e dizer claramente que droga é coisa gostosa. Um dos grandes erros de nós falarmos sobre dependência química é dizer que droga é porcaria, que isso daí é coisa ruim, que é coisa do diabo, do demônio, que é o que a gente ouve aí fora. Então, temos que aceitar o fato de que as drogas trazem muito prazer, mas muito prazer no início do uso. Vejam bem, o maior prazer que Deus deu ao ser humano, na sua evolução biológica e material, é a questão do orgasmo, que é a ligação com o sexo. Cheirar cocaína pura dá 9 vezes mais prazer que o melhor
Então, o perigo das drogas ele está muito próximo de todos nós. Todo mundo aqui conhece alguma mãe que tem um filho na droga ou um marido na bebida. Muitas vezes o problema está na nossa família. Hoje o índice de droga no Brasil é 4% e já acreditamos que 10% da nossa população tem tendência ao alcoolismo. Então, podemos dizer que uma em cada 10 pessoas será ou usará algum tipo de substância e muitas famílias estarão sendo afetadas. Mas um dos grandes problemas da droga é que a droga nos coloca os nossos filhos muito próximo da criminalidade. É muito tênue a linha que separa o uso do abuso da dependência. É muito tênue a linha que separa o uso do tráfico de drogas. Então, nós não podemos mais aceitar o uso do tempo de falar de drogas leves, drogas naturais, porque toda droga ela é contrária à programação divina. Porque se nós começarmos a analisar o mundo da droga, o caminho das drogas é a estrada da dor, do sofrimento, das perdas e da solidão, acompanhada de muita revolta. Porque na evolução humana, a dor, o sofrimento faz parte das nossas necessidades, porque nós moramos no planeta de criações de provas, aonde o ser humano quer obter prazer, quer fugir do sofrimento. Mas é através do sofrimento que nós tomamos consciência da dor que nós causamos ao outro. Porque na doutrina espírita, que conhece a lei de causa e efeito, nós sabemos que não existe sorte ou azar. E normalmente a dor que bate na nossa porta é reflexo da dor que causamos a alguém ou que permitimos que fosse causada a alguém nas múltiplas existências que nós já tivemos ao longo dos últimos 4, 5 mil anos. A vida, ela reserva para todos nós o aprendizado. O aprendizado é: você receberá exatamente aquilo que você semear. Então vejam bem, quando falamos do uso de droga, no começo tudo é gostoso, mas com o tempo aquela sensação de prazer desaparece, o corpo acostuma aquele efeito, aquele prazer, aquela coisa legal não aparece mais, e aí se instala uma doença chamada dependência química, que é uma doença muito complexa, crônica, né? Ela é evolutiva, ela é fatal, no sentido de que vai desencarnar mais cedo. Quem entra para o mundo da bebida, do alcoolismo, não completa a sua programação reencarnatória. Normalmente os alcoólatras, eles desencarnam, em média, antes dos 50 anos de idade. Ele veio programado para viver 75 não mais cedo. Portanto, o uso de droga e abuso de álcool é um suicídio indireto. E se vocês verem com atenção do livro Nosso Lar, vocês irão perceber que André Luiz era alcoólatra. E uma das razões de ele ter ficado 8 anos vagando pelo umbral é porque ele também negava a sua doença. Negava, a negação faz a gente sofrer também. E quando falamos em uso de álcool e drogas, lembrar que uma das primeiras situações desagradáveis, ela promove a pobreza material, a pobreza espiritual, ela também estimula a violência dentro de casa. A maior parte dos casos de agressão às mulheres está ligado a um marido alcoolizado, a um filho em crise de abstinência, querendo dinheiro para usar droga. A álcool e droga afasta as pessoas do estudo. Maconha é a droga que mais afasta a pessoa do estudo. Ela tira a motivação do indivíduo progredir, evoluir. Outro dia eu falei para um pai que achava que droga era tudo natural,
vencer as suas limitações e buscar novos horizontes, né? Porque veja, todo o progresso humano foi porque alguém teve a curiosidade de empreender, a curiosidade de aprender e fazer coisas diferentes. Além disso, álcool e droga destrói os vínculos familiares. Teoricamente, nós reencarnamos para vivermos dentro de uma família. E essa família, vamos ser bem honestos, a maior parte dos nossos familiares não são grandes avós do passado. São exatamente o oposto. Porque no mecanismo da lei divina, é na família que nós reparamos os erros de existências antigas na base do amor e do perdão. E olha que eu usei a palavra reparamos. Nós recebemos como filhos, geralmente, as nossas vítimas de existências antigas. Então, o lar já é um ambiente complicado, porque ali, ainda que nós falemos do amor, a maior parte dos sentimentos ali dentro nem sempre estão alinhados com esse amor. Sempre tem alguém que eu gosto mais, alguém que eu tenho dificuldade, alguém que me incomoda. E a família também é ampla, né? E para nós que temos esse conhecimento da imortalidade, família não é só pai e mãe. Muitas vezes o vizinho, o colega de trabalho, o colega da casa espírita onde você serve, também faz parte dessa grande família humana, né? Porque depois de mais de 20, 30, 40 encarnações aqui na Terra, nós já casamos com meia dúzia dos nossos amigos, metade deles já foram nossos filhos, e a gente muitas vezes não percebe isso. Então é verdade, você começa a olhar os seus amigos lá do centro espírita, do ambiente de trabalho, logo você já vai ficar e pôr, nossa, mas é uma pessoa tão interessante, né? Bem, mas esse cara é jeito difícil. A gente fala assim, que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? As lembranças do passado, elas são muito fortes. O uso de drogas e álcool leva ao desemprego e antecipa a morte. Portanto, é um caminho em que nós fugimos da nossa programação reencarnatória. É lógico que nem todo espírito reencarna com uma programação detalhada. Boa parte reencarna pelos automatismos da lei. Mas mesmo assim, nós viemos aqui com uma missão, que é a missão de aprender tudo sobre tudo. A segunda razão do renascimento é nós estarmos aqui na Terra com a finalidade de aprendermos a servir. Se você passou pela vida inteira e não aprendeu a servir, você ainda está em dívida com a majestade divina que nos permitiu tudo isso. Nós viemos para servir, e servir com alegria, em nos doarmos e nos dedicarmos para aliviar a dor de alguém. E além disso, para fazermos isso, nós temos que dominar as nossas emoções. Então nós renascemos para aprender tudo sobre tudo, aprender a dominar as nossas emoções, o nosso instinto que falou, leva um tapa, se puder eu quebro a cara dele. A gente já tem dentro de nós esse instinto e aprendemos a servir com alegria. Mas aí se nós perguntarmos, por que algumas pessoas usam droga? Elas usam droga, no fundo, porque estão infelizes. Porque se o planeta fosse um planeta de regeneração, ou um planeta feliz, nós não precisaríamos desses artifícios. Nós encontraríamos a alegria de ver um nascer do sol, um pôr do sol. Nós conseguiríamos sentir a alegria de ver uma flor desabrochando, uma criança sorrindo. Se nós ainda precisamos desses estímulos, é porque nós estamos gerando, criando uma geração de pessoas infelizes que na infelicidade, para esquecer a sua dor, elas querem o prazer rápido, barato, repetitivo, para esquecerem as suas dificuldades, porque as religiões tradicionais não nos ensinaram
Então, é uma questão de como é que nós estamos nos portando diante da vida. O ser humano não ainda, na sua grande maioria, ele não entendeu a dor como fenômeno de evolução e de crescimento. Não é que eu falo para você que a gente tem que sofrer, é que toda dificuldade ela traz um aprendizado. Então, usar droga é eu recusar o aprendizado que a lei divina colocou ali do meu lado, é recusar a oportunidade do trabalho, da reparação do erro. Eu só vejo o que o outro me fez e eu não quero olhar o que eu fiz para o outro. Porque quando você tem um conhecimento espírita, você vai lembrar de uma frase importantíssima: somente as nossas vítimas do passado têm o poder de nos ferir. Fulano me traiu, porque ele é uma vítima do passado. Somente as nossas vítimas de existências antigas têm o poder e a força para te tirar do sério. E aonde é que essas vítimas do passado renascem? Dentro da nossa casa, né? Não foi o Cristo que disse: amai o vosso inimigo? Só tem um jeito: você casa com ele ou ele volta com o teu filho. É muito simples. Mas por que algumas pessoas bebem álcool? Por que as pessoas bebem álcool? Porque o álcool é um excelente remédio para eliminar a timidez. Timidez é doença da alma. A dependência química é doença da alma, não é doença do corpo. A pessoa bebe para eliminar a timidez, para anestesiar a solidão, fazer esquecer os problemas, suas frustrações, sensação de fracasso. Ainda relaxa e favorece o sono. E você consegue isso de graça. No primeiro boteco da esquina, não precisa nem ter receita, né? Santo remédio. Melhor do que Rivotril, melhor do que qualquer remédio para depressão. O problema é que se você entra na bebida, o álcool é uma droga depressora. Ela desliga o teu cérebro. E daqui um pouco você começa a ter um comportamento totalmente indesejável. Então, álcool e droga é a nossa maneira de nos revoltarmos contra a lei divina, que nos traz a dor e o sofrimento como um meio de reparação do passado ou oportunidade de crescimento espiritual. Então, para nós, droga é anestésico que dá prazer. Cara, todo mundo quer, porque a gente não quer sofrer e a gente ainda quer sentir prazer. Então, nós temos que ter uma expansão de consciência em tudo isso. A droga, ela adormece os sentimentos. O indivíduo usa droga porque ele quer anestesiar a raiva, a mágoa, a tristeza. Mas ele quer anestesiar também o amor, a compaixão, a misericórdia. É uma pessoa sem sentimentos. Neutraliza a voz da consciência, que é aquela voz que você ouve e diz: você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito aquilo. E quando anestesia a voz da consciência, desperta em cada um o que nós temos de pior. É o homem bicho, né? A fera que existe aqui dentro das nossas heranças passadas, onde tudo a gente resolvia no grito, na faca, na espada, matava os índios. Esse homem, essa mulher violenta, ainda existe dentro de nós. Algumas vezes, quando nós conhecemos o fenômeno da reencarnação, nós falamos assim: olha, eu fui o Tercílio, né? Eu fui a Maria, eu fui o João, eu fui a Margarete. Você não foi, você continua sendo a Maria, o João e a Margarete. Um pedaço dessa personalidade antiga está gravado dentro de você. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, em que Kardec pergunta qual é a diferença entre alma e espírito. E a espiritualidade fala que alma é um espírito reencarnado. Isso vem de tempos e tempos sendo repetido. Apenas um autor espírita, chamado Hermínio Miranda, em uma das suas obras, da Memória e o Tempo, ou Alquimia da Mente, que define claramente: espírito
nós criamos de encarnação para encarnação. No fenômeno da morte, a personalidade deveria ser absorvida pela individualidade, mas se ela cometeu erros, a individualidade não aceita e obriga pela lei, ação e reação, que todas as falhas sejam corrigidas. Portanto, a nossa morte não precisamos de nenhum juiz nos julgando. A nossa própria consciência, individualidade, vai obrigar as futuras personalidades a reparar os erros desses antigos. E o sofrimento com a droga, ele também se estende o quê? A família. Normalmente a gente fica muito preocupado com o dependente químico e esquece o sofrimento da família. O quanto a família sofre com tudo isso, né? Porque o uso de drogas por um membro da família desestrutura todo o mar, acaba o casamento, destrói a empresa e os negócios. Então é devastador, né? Então, dentro desse conceito, então, o uso de droga, ele desestrutura realmente toda uma família. E nós precisamos nos unir, porque, olha, está passando os bairros. Tenta agora. Por que você não ficava nesse trabalho? Então, ajudar famílias afetadas por esse problema, nós entendemos que é dever de todos nós. E além de dever, é oportunidade. E para muitos de vocês que têm um conhecimento espírita, é o melhor lugar do planeta para você colocar na prática tudo aquilo que a gente aprende na teoria. Porque o grande número de dependentes químicos são dependentes químicos, porque eles são sensitivos, têm mediunidade desequilibrada. Eles usam a maconha, eles usam a cocaína para muitas vezes equilibrar a paranormalidade que eles possuem e que as pessoas não compreendem. E isso nós já comprovamos na prática durante muitos anos. Então, acolher e tratar o dependente químico é tirar uma alma sofredora da rua, do crime, do alcoolismo, das drogas e da prostituição. Para nós que somos adeptos do lema fora da caridade na salvação, isso aqui é a melhor das oportunidades. Não é fazer o que eu gosto, é aprender a gostar e fazer o que precisa ser feito. Aprender a gostar daquilo que precisa ser feito. São almas que estão reencarnando. Eu gosto muito de uma amiga minha, uma das que vocês conhecem, ela fala assim: Ronaldo, provavelmente a maior parte dos dependentes químicos eram espíritos que estavam morando há longo tempo no umbral e que reencarnaram pelos automatismos da lei sem um planejamento reencarnatório detalhado. Provavelmente estavam do outro lado da vida, adormeceram e, quando perceberam, já estavam presos a um novo corpo. Então eles querem voltar àquele mundo onde não podia acordar a hora que quisesse, dormir a hora que quisesse. O que é umbral? Umbral é a região da liberdade. Você faz o que você quer, do jeito que você quer, e não está nem aí para o outro. Mas é o mundo também da solidão. Um dia a gente cansa da solidão. Nós queremos tanto amar e sentirmos amados. Nós temos desejo de voltar à carne, uma nova encarnação, porque nós queremos novamente uma família, ter alguém, caminhar ao lado de alguém. E aí a gente aceita a oportunidade de renascer para recomeçar. Mas eu quero renascer mantendo a mesma irresponsabilidade de outras épocas, o que é contrário à lei divina. E diante de tudo isso, chegou o momento de nós olharmos a doença mental sobre outro ponto. E aí a gente começa a entrar no que eu chamo de espiritismo no seu lado científico, porque a doutrina ela começa com filosofia
ciência, e depois ela tende a caminhar para um lado religioso. E hoje eu vejo muita falta na doutrina espírita de termos pessoas voltadas para o lado científico, daquele que levanta a hipótese, checa números, dados estatísticos. Hoje, o grande campo para o avanço da doutrina espírita é o lado da saúde mental. Da saúde mental sobre um novo olhar. Porque não dá para pensar em saúde mental sem falarmos em saúde da família. O que mais te enlouquece? É o jeito que a minha mãe fala comigo, é o meu padrasto, o jeito que em casa não briga, chora, reclama. A família hoje, em muitos lares, é ambiente que enlouquece as pessoas. Deveria ser o oposto. A família, por definição, deve ser um lugar acolhedor, mas não é. Por quê? Porque é um lugar onde nós encontramos os nossos desafios do passado. E como dizem por aí que o umbral está sendo esvaziado, para onde estão indo esses milhares e milhões de almas? Estão renascendo, trazendo as suas angústias, as suas tristezas, as suas dificuldades de séculos, para poderem renovar o seu modo de olhar. E as religiões tradicionais não estão permitindo isso, porque estão cerceando o entendimento do lado espiritual. Então, o que é saúde mental? Saúde mental é um estado de paz e contentamento. Eu não gosto da palavra felicidade. Felicidade é uma palavra perigosíssima. Olha, eu estou tão feliz que troquei de carro. Nossa, eu estou tão feliz que comprei um apartamento novo. Nossa, eu estou tão feliz que ganhei uma viagem para Paris. Mas se a viagem for cancelada, você fica amargurado. Se você bater o carro, fica uma desgraça. Se você comprar uma casa do lado do vizinho barulhento, você acha que está perto do inferno. Então a palavra que os Espíritos usam não é felicidade, é contentamento. Mesmo com as dificuldades, eu, como espírito imortal, eu estou bem. Porque a dor que nos visita é a oportunidade para o aprendizado. E recusar a dor é recusar a misericórdia divina que nos recambia para perto de nós exatamente as pessoas que nós ferimos no passado. A dor ainda é um processo de reparação. Então, fora disso, se eu não tenho contentamento e paz, todo dia sofrimento, que começa na depressão e vai terminar lá no suicídio. Chico Xavier dizia que a maior parte dos casos de depressão é que a nossa alma, ao dormir, entrar em desdobramento, retornar à espiritualidade, relembra os nossos débitos e relembra a minha missão na Terra. E quando eu vejo que eu estou cumprindo a minha programação reencarnatória, eu entro num processo de depressão, igual aquele aluno que tirou várias notas baixas, e aí não fala, você é reprovado mesmo, aí ele desiste de estudar, ele não vai ao. Então está complicado tudo isso. Então vejam bem, nós falamos em saúde mental, mas falta definir o que é mente. Você não vai encontrar, não há consenso dentro da psiquiatria, psicologia, psicanálise e religiões sobre o que é a palavra mente. Porque para o psiquiatra, a mente é o cérebro funcionando. Agora, eu achar que esse órgão que eu tenho aqui é capaz de orientar o que eu leio, o que eu estudo, a minha memória, o que eu escrevo, é muita limitação intelectual. Porque a memória ela é extrafísica. Nós sabemos disso. Um grande número de médicos sabem disso. Mas na hora que chega o doente, eu só penso no órgão cerebral. Raramente você vai encontrar alguém da área da psicologia ou da área da medicina que vai falar abertamente num congresso
mas nós somos responsáveis pelas consequências do mal que fizemos ou que permitimos que fosse feito. E aí a vida está nos cobrando. E se eu entendo que a saúde mental, a doença mental é a doença da alma, então o questionamento é: se a doença da mente é doença da alma, por que você toma remédio? Remédio para depressão, remédio para transtorno de dor, remédio para dormir, remédio para acordar. O remédio receitado sabiamente por pessoas que estudaram também é droga, que anestesia essa mente e tira de falta, tira de contato com a realidade. O medicamento psiquiátrico ele vem para resolver, em parte, o problema da família, que não aguenta mais aquele cara, mas não resolve o problema do paciente, que fica meio que anestesiado. Outro dia eu estava conversando com um rapaz esquizofrênico, e ele falou: você não imagina como é duro você ser rotulado esquizofrênico, porque a tua família te obriga a tomar um monte de remédio, e cada vez que eu tomo esses remédios para mim, o meu transtorno, tira a minha vontade sexual. Eu não consigo me relacionar com nenhuma mulher. A minha vida é uma vida de solidão. Nossa, me chocou que o remédio que a família obriga o cara a tomar, ou impede de ter uma família, de ter um namoro, de ter um relacionamento sexual sadio. Por isso a medicação, ela visa atender os interesses da família, não necessariamente do doente. Então, no campo da alma, o que vale é a autocura. Porque os remédios podem curar até a doença do corpo, mas não cura a doença da alma endividada, da alma orgulhosa, egoísta, indiferente, que nós trazemos de vidas passadas. Lembra quando eu disse: você não foi a Maria, o José ou a Mariana, você ainda é a Maria, ainda é o José e ainda é a Mariana. Em algum momento da nossa vida, a parte do José, personalidade de vidas passadas, aflora, para que a personalidade dominante do momento cure o José. José, eu sei que você quer trabalhar com a mulher, mas Jesus teve paciência. José, eu sei que você não aguenta mais aquele filho. Mas o Cristo é outra coisa. É nós conversando conosco mesmo. Lá no passado, as vozes do passado são vivas dentro de nós, né? Então, o ideal seria sermos médicos e terapeutas de nós mesmos. Mas, enquanto não conseguimos isso, nós vamos tomando remédio, nós vamos fazendo psicoterapia, psicanálise. Eu estou precisando de ajuda porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação. E a vontade divina, ela nos permite profissionais de autopilates, psicólogos, psicanalistas, né? Hoje os psiquiatras, infelizmente, não têm mais tempo para ouvir os pacientes, né? Então, o que você está lá? Você não dorme? Toma esse remédio. Você ouve vozes? Toma esse remédio. Gente, eu não posso ir um psiquiatra, porque eu vou falar que eu ouço vozes. Para mim é a coisa mais natural do mundo. Mas se você falar para o psiquiatra, você já sai com uma receitinha. E as pessoas, em geral, adoram uma receita. Porque se você pagar uma consulta de um médico de R$500 e não sair com um papelzinho lá, o médico é ruim. Nós adoramos remédio. Nós queremos a solução química e não é assim. O que podemos fazer para termos mais condições de obter saúde mental? Saúde mental é saúde da alma que compreende a sua missão na terra, da alma que compreende que nós viemos a cumprir uma programação reencarnatória para o bem de todos. Gente, a solução já existe. Onde está a solução? Está no Evangelho. Se nós seguíssemos o ensinamento do Cristo, não teria loucos na face da terra, não teria dependentes químicos, não teria lares infelizes, né? Então, cultivar
conceito de um bandista, do pessoal do candomblé. Então nós temos que estar acima disso. As religiões, algumas vezes, dividem a humanidade. Nós temos que ter espiritualidade ecumênica. A Filhos da Luz tem espiritualidade católica, evangélica, espírita, já tivemos judaica, afro-brasileira, e todas elas têm a sua contribuição. Muitas vezes nós temos a prepotência de achar que a nossa religião é a melhor do mundo e a salvação do planeta. Meus amigos, o planeta Terra tem mais de 8 bilhões de pessoas. Só 1,5 bilhão acredita em Jesus. Então quer dizer que o restante do planeta está tudo errado? Será que só nós temos a verdade? Mas o que é espiritualidade? Espiritualidade é o cultivo da ética, é o cultivo do bem, o belo, vivendo em harmonia com as leis do universo. E nos ensina a mantermos a nossa sintonia com o pensamento do Criador. A dor que bate na nossa porta é porque nós estamos em desarmonia com as leis do Criador. Porque se nós estivéssemos em harmonia com a lei do Criador, nós não teríamos os casamentos infelizes, nós não teríamos o câncer batendo na nossa porta, nós não teríamos uma série de problemas que nos causam infelicidade. Então vejam bem, todo ato e todo pensamento gera uma onda de consequências agradáveis ou desagradáveis. Se for agradável, do ponto de vista espiritual, eu quero repetir. E se for desagradável, eu não quero fazer mais. Mata o teu vizinho. Você tem direito de matar o teu vizinho. Mas lembre-se que pela lei divina, se você matou alguém, você tem que reparar o erro. O que você tirou do vizinho? O corpo, a vida? Como é que você vai resgatar? Você não tirou a vida? Vai ter que devolver a vida. Como é que você devolve a vida para o vizinho que você matou? Ele é relação do teu filho. Você vai cuidar dele, vai dar beijinho, vai dar abraço, vai dar gabinete, dentista, escola, plano de saúde, faculdade, até um dia que ele casa com alguém, e você termina aquela dívida. As pessoas que nós matamos retornarão como nossos filhos. As esposas traídas, as amantes, voltam todas no nosso caminho. Prometeu casar, vai ter que casar, ainda que seja daqui a 300 anos. Promessa é dívida do ponto de vista do Espírito. Então nós temos aqui uma nova proposta de entendimento da doença mental. Uma nova proposta. Analisar o ser humano como um espírito em evolução. E não como um corpo físico que tem um software que nós chamamos de espírito. Nós somos seres espirituais, transitoriamente ligados ao corpo material. Nós pertencemos às estrelas. Nós somos seres que irão viajar pelo universo. Iremos morar em outros planetas, ainda iremos ver o nascimento de novas estrelas. Nós somos seres imortais. Não existe a figura da morte, existe a figura da vida que continua numa outra dimensão. Raras são as pessoas que conseguem entender na morte, não uma barreira, mas uma porta que se abre para o outro lado. É esse conhecimento que está voltando hoje à humanidade. Então nós necessitamos ampliar a consciência do ser humano sobre a sua natureza espiritual. E como diz Hermínio Miranda, que nós precisamos entender que nós somos espíritos em experiências materiais, que nós somos seres pré-existentes, sobreviventes à morte e reencarnantes. Ele chama isso de realidade espiritual. Que a grande tragédia da humanidade não é a guerra, não é a fome, não é a corrupção. A grande tragédia da humanidade é o fato de nós não reconhecermos que somos espíritos em evolução. E nem lembrar uma coisa, gente, óbvia, mas que não é falado claramente, que nós temos um segundo corpo
corpo de natureza espiritual, que funciona como um eterno gravador de dados, de emoções, que nós temos um segundo corpo. Toda vez que eu trabalho com exercício, com situações de desobsessão, eu não falo para o indivíduo que ele morreu. Eu falo que agora ele tem um novo corpo, semelhante ao primeiro. Por isso que ele não está morto. Porque falar que o cara está morto, com o corpo no cemitério, você não fala que ele tem um segundo corpo, é bem crueldade. Tem que dizer para ele: você tem um segundo corpo de natureza espiritual, e é por isso que está vivo. E lembrar que nós somos responsáveis por cada pensamento e cada ação praticada durante os milênios que já vivemos. Nós ainda trazemos dentro de nós memórias, entre aspas, personalidades antigas, mal resolvidas, revoltadas. O Emílio Miranda uma vez fez uma colocação que eu achei interessante assim: pensa bem, se você fosse convidado para um baile de carnaval, um baile de massa, um baile de fantasias, que fantasia você escolheria? Ele fala que esse é o primeiro sinal para saber que eu fui. Eu queria ir soldado rolando, eu queria ser de rainha, eu queria ser bailarina. Ninguém fala que quer ir de lindinho de escravo. Ninguém fala que quer ir de leproso. Todo mundo quer ser chique, famoso, lindo, bonito. São as heranças que nós trazemos. Essas personalidades antigas, entre parênteses, alma, estão vivas dentro de nós, e todas irão aflorar no momento oportuno para serem curadas por nós mesmos. Nós temos que curar a nós mesmos. Então, na vida, todos somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências dos nossos atos. Tá? Então, vejam bem, na lei divina não há privilégios. Não tinha essa história que se você frequentou aquela igreja, você já está salvo, viu? Placa de igreja não salva ninguém. Nós não há punições. Gente, Deus não castiga. Deus não castiga. E também não há milagre. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas ações. E olha que maravilha! Se eu sou o único responsável, eu sou o único que pode mudar. Olha que coisa maravilhosa! Aquela felicidade que você tanto fala só depende de você. Não depende do outro, não depende de outras pessoas. Todos nós temos o direito a sermos felizes, encontrarmos os grandes amores. Lembra desse velho lá? Que é o teu desafio passado. Quando nós aprendemos realmente a cuidar e consertar as besteiras que a gente fez lá atrás, a felicidade, a saúde e a prosperidade vai bater na nossa porta para trabalhar aquilo que eu faço. Então, isso é para a gente ter um novo olhar sobre os problemas que nós enfrentamos. Porque é da lei divina que vítimas e algozes devem caminhar juntas. Está escrito no livro Paulo e Estevão, na última folha, quando Jesus recebe Paulo, Estevão e Abigail, ele fala: na casa do Pai, vítimas e agressores precisam caminhar. Nós estamos caminhando junto com as nossas vítimas do passado para esse processo de redenção. E é lógico que isso vai gerar o quê? Atrito emocional. E aonde é que esses caras entraram? Dentro da nossa casa. Portanto, para muitas pessoas, a família enlouquece os seus próprios membros. Portanto, tem que olhar para a família. Então, a doença da mente é o resultado de um ser inteligente em conflito com a lei divina, vivendo dentro de uma família que tem um monte de gente tudo endividada um com o outro. Então, não dá para se falar no tratamento de doença mental sem tratar a família. Não dá para falar em tratamento de dependência química sem falar em família. Por onde é que começa o tratamento de um dependente químico? Pela família. Por onde é que começa o tratamento de um paciente psiquiátrico? Pela família. Mas a família acha que o problema é ele. Ela não aceita que ela faz parte do problema. E isso gera uma dificuldade. Porque esse conflito altera pensamento.
Chico Xavier dizia, né? Que a família é o cadinho depurador. Cadinho é uma peça que quando a gente faz fundição de metais, ele é como se fosse um vazio pequeno, feito de argila, você bota fogo e derrete o metal, né? Você separa o ouro da prata, você faz tudo isso. Então essa é a família. Então existe uma grande verdade recusada pela ciência e por muitas religiões, que a alma dos mortos influencia muito a vida dos vivos. Não existe a morte. Os laços de amor e laços de ódio sobrevivem além da matéria. Então faz isso claramente. Como foi dito hoje para a nossa amiga, né? Os espíritos influenciam a vida das pessoas muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Eu acho que são poucas as pessoas que dizem essa decisão eu tomei 100% consciente, que é só minha. Existe uma quantidade inúmera de testemunhas invisíveis dando palpite na nossa vida. Você não devia casar com ele, não. Ficar com aquele outro. Aquele outro é mais rico, não, aquele é gordo. Não, aquele lá é baixinho, aquele lá usa óculos. Não, esquece tudo isso. Você não ouve, você tomou uma decisão, a gente não ouve muitas das vozes. Muitas vezes as vozes, né, são as companhias espirituais que nos acompanham e as nossas múltiplas personalidades de vidas passadas que também dão palpite. Nós esquecemos de juntar, porque as nossas personalidades antigas, novas e ouvidas, também influenciam as nossas decisões. Portanto, não existe vítima inocente. Somente as nossas vítimas têm o poder possível. Então, da próxima vez que você encontrar aquele marido complicado dentro de casa, aquele filho rebelde, aquela mãe que já está ficando louca, fala assim: um de nós dois é culpado aqui. Um de nós dois atirou a primeira pedra. Porque perante Deus, o importante não é quem atirou a primeira pedra, é quem vai receber a última pedrada e não vai revidar, e não vai se vingar. Esse é o grande objetivo. E o tratamento da doença mental deve estar baseado numa mudança de atitudes. Quer ver uma atitude que resolveria muito dos nossos problemas? Perdoa. Perdoa quem nos prejudicou. Nós não temos esse hábito. Falamos do perdão, você é uma coisa constante. Tem que perdoar, né? Não é só pedir, não é perdoar, é pedir perdão. Aquela mulher complicada que você tem na tua casa, talvez tenha sido tua vítima de outra existência. Ela te inferniza a vida, pede perdão, pelo menos de pensamento. Outra coisa é perdoar-se, passando por um pouco pela dor que causamos a alguém, além de repararmos o mal que fizemos. Então, vamos colocar uma palavra que precisamos falar dentro da doutrina dos Espíritos com mais clareza. A palavra reparação. Nós renascemos, na maioria das vezes, para repararmos os erros cometidos com pessoas que estão perto da nossa casa, dentro da nossa família. Reparação é uma palavra importante. Então, a saúde mental da humanidade vai melhorar muito quando o ser humano não matar mais o semelhante. A maior parte dos casos de obsessão grave é porque alguém matou alguém. É o que eu vejo dentro da casa espírita, dos trabalhos de desobsessão, nas leituras. Primeiro é não matar. Depois, não mentir, não enganar, não trair, não tapear. Então, se a primeira causa que leva a processos gravíssimos de obsessão e loucura é matar alguém, o segundo é trair alguém. Nossa, gente, se nós parássemos de matar e parássemos de trair a esposa do marido, mais de 60%, 80% das nossas dívidas desapareceriam. Não usar a sua inteligência para dar golpes financeiros. Hoje nós estamos aí, quanto golpe você recebe, tentativa de golpe de celular, e-mail, mentes inteligentes que estudam como caminhar o outro. Amanhã nascerão todos como antigamente já retardados mentais, né? Nascerão
gente com lesão cerebral desde criança, porque usam mau pensamento. Não aceitar mais prostituição, pornografia, músicas e programas de baixa espiritualidade. Lembra do umbral? Quem gosta dessas músicas meio de gosto duvidoso? Quem morava no umbral. Eu vejo que tem música do umbral tocando na internet, andando nos carros. É aquela pancadão que você não tem música. Música é você ver, você ouvir o barulho dos instrumentos, o som, a voz, o cuidado, né? Tem gente que confunde música com barulho, com ruído. Isso é música umbralina, né? Não apoiar guerras, não tome partido de guerra nenhuma, né? Rebeliões, grupos políticos, religiosos radicais. Toda vez que você apoiar alguma ideia que possa gerar dor e sofrimento para alguém, você estará se colocando numa posição de risco. Porque nós não sabemos as causas antigas daqueles conflitos entre países. Além do fim, é claro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou nessa vida ou em outras, né? Então vejam, não escravizar, obrigar outros a pensar do modo como você acredita. E nós fazemos isso dentro de casa. Nós queremos que o outro pense do jeito que nós queremos. E se ele não pensa, eu já não o amo mais. Eu só amo se o cara for exatamente o que eu quero. Então vejam, para favorecer esse processo, é recomendável aceitar que viver dói e não buscar anestesia química e medicamentosa. É lógico que quando eu falo isso, os psiquiatras já torcem o olhar, né? Como imaginar tratar o paciente psiquiátrico sem remédio? Eu vou mostrar para vocês. É possível tratar o paciente psiquiátrico grave sem medicação. Ficar sem medicação que controle as emoções ou altere o comportamento. Alter droga, por quê? Porque altera o comportamento. Cocaína é droga, porque altera o comportamento. Antidepressivo é droga, porque altera o comportamento. E nós não temos esse olhar. Nós temos que envolver toda a família no processo terapêutico. Hoje nós estamos terceirizando a cura dos nossos filhos, levando para psicólogo, psicanalista, psiquiatra, centro espírita, trabalho de desobsessão, em busca de um milagre. Um milagre. Esquecendo que aquele ser doente que está na nossa casa não está aí por oportunidade. E nós precisamos dar conta. E dar tempo, gente, para que vítimas do passado possam ser orientadas e encaminhadas à reencarnação, de preferência na mesma família. O tratamento da doença da alma é renascer, juntar vítimas e algozes, para que exista o amor, o perdão, a reparação. Mas infelizmente os casais estão querendo pecar durante o filho. Como é que o meu inimigo do passado vai renascer se eu não quero ter filhos? Então vai ser seu neto, ou vai ser seu bisneto. Sabe que Deus, quando ele vai ter uma outra oportunidade? Então, o fato de nós, a nossa sociedade, cada vez ter menos filhos, está dificultando o processo natural. O processo natural da doença mental é a reencarnação. Por que muitas vezes a pessoa melhora quando faz tratamento psiquiátrico? Porque depois de 4, 5 anos de tratamento psiquiátrico, o obsessor dele vai ter a chance de renascer com o filho dele. Aí se melhorou, não melhorou, o obsessor reencarnou. Eu vi isso acontecer na minha casa. Os nossos netos, muitas vezes, são a reencarnação dos obsessores dos nossos filhos. Então, diante de tudo isso, olha as lições do Evangelho. Não foi o Cristo que disse: amai o vosso inimigo? Por isso que eu digo, ou perdoa ou casa. Essa é a vida vida, né? Se alguém te bater numa face, vê a outra. Se alguém demandar contigo para tirar-te a túnica, dê também a capa. Divórcio não é para separar 50% e 50%, não. É 40% e 60%. Né?
Deixa o inimigo a parte maior, vai ter em cima, e daí andar sobre você. Aí ele te pegou, né? Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Hoje as pessoas não perguntam assim, se casamento vão ficar, já pede divórcio logo, né? Perdoar com 7, mas 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Ou então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Aonde é que estão os nossos inimigos? Dentro de casa. Olha que coisa maravilhosa. A bondade divina já colocou ele ali. Tem gente dormindo com o inimigo, dormindo com o obsessor, reencarnado, né? Para o processo de reparação de erros, né? Então vejam bem, a calma, olha o que eu vou dizer, uma coisa interessante. Allan Kardec, ao escrever o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu um grande avanço, porque ele tirou aquela parte duvidosa e colocou aquela parte harmoniosa. E nós, erroneamente, não temos o hábito de ler a Bíblia ou o Evangelho no original. E lá no original tem a causa dos surtos da doença mental, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26, palavras de Jesus. Então diz lá que um pai trouxe um filho mudo, e Jesus, afastando o espírito imundo, o mundo voltou a falar. Milagre. Depois ele fala mais algumas coisas, e lá no versículo 22, ele dá uma lição para os discípulos, dizendo assim, prestem atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, trabalha em desobsessão, foi na igreja, tomou um passe, né? Mãe fez promessa. Quando o espírito imundo sai de um homem e anda por lugares áridos e não recebe auxílio, não reencarnou, não recebeu o carinho e o amor do outro lado, foi rejeitado pela própria família, né? Quando o espírito imundo anda por lugares áridos, não encontra repouso, volta para a sua casa de origem e vendo lá varrida e adornada, sabe, ele está gordinho, bonitinho, botou a Bíblia debaixo do braço, vai no centro espírita, está dando palestra. Mas o que é casa varrida e adornada? É a mesma casa. Deu uma maquiada, mas não mudou o coração. Ainda é egoísta, ele é orgulhoso, ainda fala mal dos outros. Quando volta para casa e vê a sua casa varrida e adornada, vai e chama 7 espíritos piores do que ele, e todos passam a habitar a mesma casa, e a ruína daquele homem será muito maior do que antes. Porque se antes ele tinha um obsessor, agora ele tem o quê? 8, porque tem 7 assalariados e mais o original. Então, se eu tomar muito cuidado com o caso espírita, a gente faz trabalho de obsessão, e pede que a espiritualidade dê um jeito, como se a espiritualidade fizesse milagre. O jeito é ter um espiritismo, que a espiritualidade ajude para que os nossos inimigos do passado tenham a oportunidade de renascer o mais rápido possível dentro de casa. E aí, você estaria disposto a receber o seu grande inimigo do passado, como teu filho, como teu neto? Vai dizer não, porque todas as vezes que eu propus isso a algumas famílias, nenhuma aceitou. Porque a gente entende que o espírito obsessor tem que ser levado embora, e não que ele tem que ser chamado. E outro dia eu fiquei assustado quando uma pessoa grande conhecedora do espiritismo, nós estávamos com uma comunicação mediúnica e o espírito perturbado, eu vou embora. Eu falei, não vou embora não, meu irmão, fica aqui mais com a gente. Ela ficou horrorizada, porque na casa espírita, eles mandavam os espíritos levar embora. Gente, casa espírita no hospital, o hospital era doente. Nós temos que trazer essas pessoas, fica aqui do meu lado. Olha, você não precisa ficar junto do meu filho, é meu. Aí nós vamos na igreja juntos, vamos fazer trabalho de caridade juntos, nós vamos fazer pilates juntos.
Mas fica junto de mim. Mas as pessoas têm medo. Isso dá errado. Então veja, o caminho da cura da doença mental também está escrito no Evangelho. Está lá na passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Eu acho, para mim, empresário, essa é a passagem mais chocante e mais transformadora. Porque quando Jesus passa por um caminho, tinha um rapaz pequenininho chamado Zaqueu, empresário, cobrador de impostos, que subiu numa árvore para ver como é que ele ia tirar dinheiro do Cristo. Não é que ele admirava Jesus, não, ele queria ganhar dinheiro. Esse cara é famoso, eu vou lá extorquir quando ele estava em cima da árvore, maquinando como é que ele ia cobrar imposto. E Jesus leu no pensamento e falou: sabe o que acontece aí? Hoje eu preciso jantar contigo. E eu pagaria milhões para saber o que Jesus falou para Zaqueu durante a noite, jantando esse ano. Porque no dia seguinte, Zaqueu vai dizer, está no Evangelho, né? Jesus vai dizer que depois de ouvir, o Senhor disse: estou disposto a dar metade do que eu tenho aos pobres. E naquilo que eu prejudiquei alguém, eu me proponho a pagar 4 vezes mais. Nós chamamos isso de regra Z. Dar metade dos bens aos pobres e naquilo que prejudicou alguém, reparar 4 vezes mais. Ou seja, caridade de reparação. Você está disposto a dar metade do que você tem para os pobres? Você está disposto a reparar 4 vezes mais o prejuízo que você causou para o outro? Nós não estamos nessa fase. Mas nós sabemos que o caminho é isso, caridade. Chico Xavier diz, né, que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Aí ele diz que seria melhor entendido se falássemos fora da caridade não há reparação. E melhor ainda, fora da caridade não há solução. Amai o vosso inimigo. Ajudai a aliviar a dor do outro. Esse é o tratamento. E na questão da medicação supressora da dor e do sofrimento, lembre-se que no Evangelho está escrito que Jesus recusou droga. Padre Louco, lá de Campinas, ensinou a enxergar que Jesus estava na cruz e um soldado se colocou uma esponja de fel. Gente, fel, como era vinho de qualidade inferior. Ele deu com Cristo, ele teve compaixão, o cara está sofrendo. Deixa ele tomar um pouquinho desse vinho aí, pelo menos alivia. E disse que Jesus olhou e recusou. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Provavelmente era vinho misturado com água. Mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus aceitou. E vou dizer mais: Jesus morreu feliz na cruz. Aquela imagem daquele Jesus crucificado, naquele lugar coitado, é fato. O Cristo morre feliz, porque ele cumpriu a sua missão. Nós temos que nos prepararmos para morrermos felizes. E só tem um jeito de você morrer feliz: trabalhar na caridade, se reconciliar com os inimigos, amar o nosso próximo, se desdobrar pelo outro. Senão nós vamos chegar lá no final da vida complicado, né? Kardec, no livro dos médicos, ele vai ensinar que a doença mental, também chamada de obsessão. O que é obsessão? É doença mental. Só se cura por oração e caridade. Está escrito lá no livro dos médicos. A obsessão se cura pela prática da oração. Ora, é você orar, não é a tua mãe ficar orando por você. É você orar. E oração não é recitar Pai Nosso, Ave Maria, Salve Maria. Oração é você conversar com Deus. Pai bondoso, tem misericórdia de mim, sou um espírito pecador. Eu já ouvi tantas vezes a tua voz e ainda continuo fazendo coisa errada. É eu mesmo. É falar as suas imperfeições e a prática da caridade. Então a oração é conversar com Deus, é refletir sobre a vida, propor mudanças, pedir ajuda, não milagre. Porque algumas vezes você pede para Deus a saúde e Deus te manda instruir a cirurgia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E quando você tiver uma doença e for no centro espírita e passar por uma cirurgia espiritual e você foi curado, aquilo é adiamento. Tem provas. É adiamento. Para que você tenha força e coragem para fazer o bem
energias na alma para que o indivíduo mude. Caridade é ação do bem, e desestimula a vingança. O cara me prejudicou, vai lá e fale bem dele. Temos que falar bem daquele que faz fofoca da nossa vida. Nós temos que orar pela felicidade daquele que te magoou, que vem cair. Nós temos que mostrar para as nossas vítimas do passado que nós mudamos o nosso modo de proceder. Que o bem que eu faço hoje é reparação de erros. Quando alguém pergunta, quem é você, Ronaldo? Eu falo assim, eu sou um pecador arrependido. Nós temos que ser pecadores arrependidos. Eu sou um pecador arrependido que aceitou que eu preciso reparar os meus erros diante das minhas vítimas. Aí sim nós vamos estar pensando como deveríamos pensar. Então vejam bem, caridade e reparação, aonde é que mais existe? Dentro de casa. Tolera mais aquele marido, compreende melhor aquela esposa, tenta ajudar aquele filho. É por isso que a gente cuida de dependentes simples, porque ele faz parte de uma família doente. O dependente químico e o paciente psiquiátrico é o para-raio de uma família inteira doente. A gente os vê como problema. Na verdade, o problema é a família como um todo. Convidemos nossas vítimas e nossos aniversários a renascerem como nossos filhos e netos, recebendo o nosso carinho, o nosso amor e a herança. Herança é meio de reparar o passado. Lembra quando você era fazendeiro lá no norte do Paraná, que tinha o cafezal, né? Tinha sinazinha e 10 escravos, que trabalharam a vida inteira e não ganharam um centavo? Eles ganharam por justa causa o direito trabalhista. Na próxima encarnação, não volta para a fazenda de novo, e eles voltam tudo como teu filho. E quando você morrer, a fazenda do qual eles trabalharam vai passar pela herança. Então vejam bem, herança muitas vezes é uma forma de nós recompensarmos materialmente o que roubamos do outro, o que tiramos do outro. Todo sócio enganado volta com o filho na próxima encarnação. Toda pessoa que você matou vai renascer com o teu filho. Eu acho que isso é em linhas gerais, né? Tem as suas devidas exceções. Então, o que é prevenção da saúde mental? Procuremos viver com espiritualidade, através do cultivo de valores nobres, sem ser causa de sofrimento para ninguém, e vivendo em harmonia com as leis de Deus. Nossa saúde mental depende disso. Nunca seja causa de sofrimento para alguém. Nunca seja causa de sofrimento para alguém. É melhor você ser caluniado do que caluniado. É melhor você ser prejudicado do que prejudicado. É melhor você cair num golpe do que você dar num golpe. É melhor morrer do que matar. Pelo menos a gente não se compromete diante da lei divina. Então aí chegamos à mediunidade. Porque a mediunidade é um novo estágio na evolução do ser humano. Nós somos espíritos encarnados que começamos com aquele instinto da floresta. Todo mundo aí com um leão dentro, pronto para morder o outro. Do instinto, nós evoluímos para a razão. O homem é um ser racional. Mas da razão nós temos que evoluir para a angelitude. E esse momento é o momento que desabrocha mais sentidos. A mediunidade, ela é o desabrochar de uma nova fase da evolução humana, para que a gente sinta a dor do outro, para que a gente desenvolva sentimentos de compaixão pela dor do outro, né? Mas o que é mediunidade? Existem muitas definições. Mediunidade é a capacidade de sentir ou se comunicar com os espíritos de um modo simples. E lembrar que as pessoas encarnadas também são espíritos.
Nós muitas vezes falamos de mediunidade nos referindo a espíritos desencarnados e falamos pouco o quanto o ser encarnado, que é o espírito, também se comunica com os outros. Nós temos vários tipos de mediunidade. Temos a mediunidade de efeitos físicos, temos a mediunidade de efeitos intelectuais, e Kardec nos fala uma coisa que nós esquecemos de falar na casa espírita. Hoje, para efeitos de doença mental, eu acho fundamental entender o capítulo do Livro dos Espíritos, que Kardec fala em fenômenos da emancipação da alma. Mediunidade é uma parte desses fenômenos, mas fenômenos da emancipação da alma precisa ser melhor estudado, porque existe também a mediunidade torturada. Muitas vezes aquela pessoa passando um quadro grave de obsessão, ela não deixa de ser uma mediunidade, é uma mediunidade torturada, mas também tem a mediunidade que se chama de mandato mediúnico, um Chico Xavier, um Nivaldo Pereira Franco, mas também aquela Mariazinha que dava passe com uma ruda nas pessoas, mas tinha um coração de ouro. Mede-se a mediunidade evangélica pelo número de horas por semana que você se dedica a aliviar a dor dos outros. Pergunte para você mesmo: quantas horas por semana você se dedica para aliviar a dor dos outros? Esse é o indicador do onde você está na evolução humana. E existe uma coisa chamada percepções extrasensoriais. Desde a época de Aristóteles, aquele filósofo grego, dizia que toda a informação do ser humano chega pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, gustação. Mas nós estamos desenvolvendo um 6º sentido, um 7º sentido, um 8º sentido. Esses novos sentidos estão dentro do grupo da mediunidade, estão dentro do grupo dos fenômenos da emancipação da alma, porque mediunidade é comunicação, mas eu tenho outro grupo de fenômenos de emancipação da alma, quando eu saio do meu corpo e entro em contato com a espiritualidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo esquecido da literatura espírita, chamado Emersões do Passado. E dentro da casa espírita, uma mulher começa a entrar num transe mediúnico, fica tomada de um obsessor. Se fosse um psiquiatra, ele ia fazer um surto psicótico, né? Surto psicótico dentro da casa espírita tem o nome de obsessão, possessão. E André Luiz vê aquela mulher e ela dizia: não me mate, não me mate. Ela andando parecia que era uma incorporação do espírito obsessor. E André Luiz diz: mas eu não estou vendo nenhum espírito obsessor, eu não estou vendo nenhuma energia teledinâmica vindo de outras esferas. Como explicar esse comportamento sem espírito? Ele fala: tudo que procede aí é dela mesmo, é do passado dela, que hoje nós chamamos de afloramento de personalidades antigas, afloramento de lembranças do passado. E André nos pergunta: mas isso é coisa rara? Não, isso aí é muito comum. Isso aí é muito comum. Ernesto Gozano, muitas vezes também dentro do mesmo caminho, ele vai falar de um outro assunto chamado comunicação mediúnica entre espíritos, que é algo também extremamente comum e a gente muitas vezes não fala. Então a mediunidade, no sentido mais amplo, é perceber ou poder se comunicar com as almas dos vivos e dos mortos. Na casa espírita a gente não fala muito isso. Boa parte dos pacientes psiquiátricos, eles estão incorporando os desequilíbrios da família dele, e não necessariamente do obsessor. Acessar bancos de informações distribuídos pelo universo. Hoje a gente não tem internet, então o espírito fica sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro. No universo existe uma internet espiritual, aonde por 2, 3 cliques eu fico sabendo tudo, toda a sabedoria do universo. Permite doação
e vários tipos de energia. Nós somos seres energéticos, podemos produzir, emitir energias para curar e energias para adoecer. Você já ouviu falar do termo forma, pensamento? Eu quero matar aquela mulher. Se eu pudesse pegar um punhal e fincar na garganta dela. De tanto eu falar isso, se materializa um punhal e crava na garganta dela. Aí amanhã ela acorda, né? Com faringite, laringite, está com dor de garganta, dor de cabeça, formas, pensamentos. E aí eu gosto muito, para efeitos de tratamento, para sempre psiquiátrico, captar e evidenciar os outros estados, captar e evidenciar outras pessoas em estados ampliados de emoção e consciência, que nós conhecemos com a palavra transe. Vocês já ouviram falar de transe medíocre? Transe hipnótico? Então, hoje entendemos que o tratamento do paciente psiquiátrico, ele vai caminhar por isso. E mediunidade é um assunto muito amplo para a gente conversar em apenas 1h30. Eu diria para vocês que aqui entra discussão sobre obsessão, vocês concordam? Comunicação mediúnica entre vivos é muito mais comum do que nós imaginamos. Afloramento de memórias de vidas antigas, extremamente comum. Isso explica por que casais brigam. Mas você que na casa do apaixonado por ele. Mas quando ele fala, o negócio toma conta de mim. Eu sempre achava que isso era uma obsessão. E a prática nos ensina que é afloramento de lembranças do passado, gerando o conceito de auto-obsessão. Auto-obsessão, quando uma personalidade minha, mal resolvida, aflora e domina a personalidade dominante. Vocês vão ver isso em suicídio. Mas ela não foi promovida, ela estava tão bem, que do nada, ela se mata, não, do nada, aflorou uma personalidade antiga, em que ela já ia se matar, foi mais forte que a personalidade dominante, e no impulso ela vai lá e se suicida, usa droga. E nós não podemos desprezar a experiência no campo da mediunidade, do mediunismo. Não podemos desprezar a experiência de fenômenos paranormais que acontecem fora do ambiente espírita. Achar que só dentro do espiritismo você tem todas as respostas é orgulho e pretensão. Porque nós vamos encontrar muitas verdades e muitas coisas interessantes em pessoas de outras religiões que têm outras metodologias. Nós precisamos ter essa mente aberta, né? Existem muitos fenômenos interessantíssimos que ocorrem na Umbanda e no Candomblé, que dentro da casa espírita a gente não permite, como se fosse uma questão de educação mediúnica. Se nós lermos os livros do Hermínio Miranda, no livro Diversidade de Carismas, tem um capítulo que ele fala que a ideia que nós queremos que o médico fique sentado numa mesa, totalmente controlando tudo, é um erro, porque não dá condição à entidade espiritual extravasar toda a sua. Está escrito para quem quer dar uma olhada. Muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno, gente, é apenas o tamanho da dose e as condições de uso. Mediunidade é um assunto muito amplo, né? Mediunidade descontrolada, obsessão, doença mental, caminham juntas. Só tratar um lado sem tratar o outro, não resolve. O paciente, aí já indo para o final, o paciente psiquiátrico geralmente é um sensitivo de desequilíbrio. Olha como diz a palavra médium. Porque médium presume-se comunicação. Sensitivo engloba eu sentir a dor do outro. Muitos usuários de droga e pacientes psiquiátricos, eles captam a dor do outro e botam nele. Ele capta a dor da mãe, do pai, do vizinho, do cachorro. Ele é um para-raio. Então eu falo para os nossos meninos, quando você tiver um pensamento, pensa assim, esse pensamento é seu, foi seu, é do outro ou foi do outro. E isso vai acontecer de modo inconsciente, vai o quê? Aflorar lembranças de vidas antigas. E é quando aflora essas lembranças de vidas antigas
e você morava na Europa, você fez muitas barbaridades, você renasce no Brasil como uma mulher. Ele não consegue te localizar, mas quando aflora alguma lembrança do passado, ele sabe que você está ali. Então, um dos grandes segredos para entender o problema da doença mental é lembrar que existe constantemente, de modo inconsciente, afloramento de lembranças do passado. E aí, então, nós temos uma nova proposta para acelerar a recuperação da saúde. O paciente com saúde mental comprometida é um sensitivo em desequilíbrio, cujo tratamento inicialmente é desenvolver a sua paranormalidade, não necessariamente mediunidade, através dos cultivos dos estados de emancipação da alma. Lembra que Kardec falava do fenômeno da alma? É treinar essas pessoas em ambiente protegido para sair do corpo, passar do lado de lá e voltar para o corpo e ficar totalmente dentro do corpo. O assunto seria vasto, mas esse é o caminho. Então a solução passa pelo cultivo dos estados de trânsito controlado. Desde o primeiro dia que a pessoa entra para tratamento de dependência química ou saúde mental, ele tem que fazer treinamento de desdobramento, que nós chamávamos no passado de hipnose, indução hipnótica, transe hipnótico. Não, é por aí, ó. Treinar a pessoa para captar a dor alheia e buscar a transidentificação com outras mentes no sofrimento. Porque se ele é devedor da lei, ele só vai reaparecer quando ele começar a captar a dor e saber o que fazer. O paciente psiquiátrico é alguém que está em regressão de memória constante, borderline, bipolar, esquizofrênico, VHD, qualquer nome que aparecer, aqui não é loucura, é estado regressivo de memória. Então, a porta de acesso para o início do desenvolvimento mediúnico, na minha opinião, é o estudo, é a caridade, mas é o treinamento do que nós chamamos de relaxamento diário. Isso não é feito na casa espírita. O cara chega com os obsessão, passa por tratamento de obsessão, manda ele fazer 4, 5 cursos, daqui a 6 anos aí ele vai para a redomia. A nossa proposta é que no primeiro dia que ele senta na casa espírita, ele já vai fazer relaxamento diário. E o que é mais ou menos esse relaxamento diário? É desenvolver a habilidade e fazer o desdobramento do corpo espiritual, conhecido como perispírito, e do corpo mental. Nós esquecemos que tem corpo espiritual, perispírito e corpo mental. Na literatura espírita, isso é escrito no livro Nosso Lar. Em Nosso Lar, André Luiz, espírito desencarnado, trabalhando o dia inteiro nas câmaras de retificação, deita numa cama e ele vai até uma esfera superior onde estava a mãe dele. E ele fala: mas eu tenho consciência que eu deixei o meu corpo deitado na cama. Ele foi em uma outra dimensão onde estava a mãe dele. Ele foi em corpo mental. Então, isso tudo é importante. Então, a recuperação da saúde mental precisa passar pela reconciliação com os inimigos e vítimas do passado, através de um programa de reparação de erros. Nunca se esqueça disso. Gratidão aqui, gente. Obrigado. Pessoal, podemos servir o almoço agora. Vocês podem fazer uma filinha aqui, que aí o pessoal vai indicar. Então, deixa nós vamos montar as cadeiras para Resolveu. Você vai lá servir.